Gálatas capítulo 4, do versículo 8 a seguir, nós vamos continuar a série, que já estamos alguns domingos aqui falando, está aqui, e vamos continuar respondendo perguntas, agora no capítulo de número 4, da carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Galácia não era uma cidade, mas era uma região, naquela época, onde havia algumas cidades. E Paulo, ele pregou o evangelho ali, foi fundador de um grupo de discípulos ali naquele lugar, que se tornou uma comunidade cristã, então. E Paulo agora, distante, ele está escrevendo essa carta, a carta aos Gálatas, orientando eles acerca de algumas situações que precisavam ser ajustadas na vida da igreja, na crença da igreja, naquilo que a igreja acreditava e seguia, levando em conta que a igreja da Galácia era formada por gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, e também por judeus. E o grupo de judeus que haviam se convertido a Cristo e congregavam nessa comunidade, estavam tentando impor aos gentios, aqueles que não eram judeus, a observância de alguns ritos da antiga aliança. Ritos e costumes que foram plenamente cumpridos em Jesus, entre eles a circuncisão, a observância de alguns alimentos que os judeus não poderiam ingerir, e a guarda do sábado, algumas festas judaicas, que esses judeus estavam então colocando como algo necessário para os gentios observarem e obedecerem para serem salvos. Para esses judeus, a crença apenas e somente em Jesus não era suficiente. Você deveria crer em Jesus, mas também deveria obedecer uma cartilha de regras, como se fosse uma lista de regras a obedecer, que faziam parte da antiga aliança e era então pedido aos judeus na antiga aliança, e agora em Jesus, na nova aliança, nós temos acesso a Deus unicamente através de Jesus Cristo. Não é necessário ser religioso, não é necessário ter uma religião, não é necessário se circuncidar. Se você não sabe o que é se circuncidar, você pode acompanhar essa série de mensagens no YouTube. Daqui uns dias a primeira mensagem vai estar lá, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Aí você vai entender o que é circuncisão, não vou explicar de novo. Não é necessário a observância de dias, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que guardar o domingo, eu tenho que ter o cabelo comprido, eu tenho que usar certo tipo de roupa, eu tenho que dar isso ou receber aquilo para que eu possa ser salvo. Não. Na nova aliança, a salvação, ela é apenas através da fé em Jesus Cristo, e na verdade ela sempre foi através da fé em Jesus Cristo. Nunca houve salvação no Antigo Testamento pela a obediência de algum ser humano a alguma regra estabelecida. A salvação sempre foi pela fé na promessa que Deus cumpriria e cumpriu quando Jesus nasceu como um ser humano, vindo então no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo e se tornando um bebê e nascendo, se tornando um homem, e naquela cruz com aproximadamente 33 anos de idade, entregando a sua vida em favor de cada um de nós. Então, as pessoas do Antigo Testamento também eram salvas pela fé. Fé em quem, se Jesus não era nascido? Entendendo que Jesus é eterno, ele sempre existiu. A salvação no Antigo Testamento era pela fé no Jesus, no Messias, que viria. E ele veio, e a salvação hoje é pela fé no Messias, no Jesus que já veio. Então, no Antigo Testamento, olhe para mim, por favor, a salvação era pela fé no Messias que viria. Vamos lá, juntos? No Messias que viria. A salvação agora é da mesma forma, só que é na fé, a fé é colocada no Messias que já veio. Então, a salvação sempre foi pela fé. Esses conceitos, esses dogmas, esses ritos que foram estabelecidos no Antigo Testamento, todos eles apontavam para Jesus. E Jesus cumpriu. Jesus é o propósito, é o alvo, é o final dessas coisas, é o cumprimento de tudo isso. Hoje nós temos acesso ao Pai de maneira simples, através de Jesus Cristo. Então, é isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Esses judaizantes estavam obrigando os gentios a guardarem esses ritos, principalmente circuncisão, guarda do sábado e assim por diante. E lendo esse texto, então, a gente vai começar a ler. Eu quero responder com vocês, juntamente com vocês, algumas perguntas que podem ser feitas aqui no capítulo 4, do versículo 7 a seguir.
Eu vou lendo e vou explicando para vocês. Vai estar projetado aqui, pode passar, por favor. Aqui a primeira pergunta que a gente vai responder no capítulo 4 da carta aos irmãos da Galácia. A primeira pergunta é essa: qual é o maior pecado? Muitas vezes nós perguntamos, e debatemos e conversamos, qual é o maior pecado? Existe pecadinho e pecadão? Eu tenho a crença de que todos os pecados, eles de alguma forma nos fazem mal e ofendem o caráter de Deus. Então os pecados são iguais, mas porém há gravidade. Há pecados que são mais graves, há pecados que são menos graves. Por exemplo, se eu mentir, isso vai gerar uma situação, é uma gravidade. Isso pode afetar a mim e outras pessoas, mas talvez não seja tão grave quanto se eu matasse uma pessoa. Se eu cometesse um homicídio, um assassinato. Com certeza a gravidade é muito maior. Se você chegar aqui no meu gabinete amanhã, segunda-feira, e você disser assim: pastor, eu vim aqui pedir ajuda porque eu pequei. E eu vou perguntar para você: qual é o seu pecado? E você vai dizer assim: eu menti. Eu vou dizer para você: se arrependa, peça perdão a Deus e vida que segue. Agora, se você disser assim para mim: eu matei uma pessoa, eu vou dizer para você: eu vou te acompanhar até a delegacia. Amém? Porque é um pecado mais grave. Você concorda comigo? Então, há diferença de gravidade em relação ao pecado. Aí vem a pergunta aqui: qual é o maior pecado? Por que essa pergunta é feita? Por que eu fiz essa pergunta e quero compartilhar ela com vocês? Porque no versículo 8 está escrito assim. Aqui, quando não aparece a referência aqui embaixo, Bíblia Viva, está na NVT. Quando aparecer aqui embaixo, Bíblia Viva, é na versão da Bíblia Viva, que é uma versão mais simples que a NVT. Tá bom? Então está escrito aqui: antes de conhecerem a Deus, Paulo está continuando o assunto com a igreja, e eu estou continuando então a pregação das últimas semanas, por isso, para você entender o que está antes disso, você vai ter que assistir as mensagens. Então, Paulo continua dizendo assim: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, com D minúsculo, que na verdade nem existem. Olha só que interessante. Paulo está falando à igreja, aos discípulos, que antes deles conhecerem Jesus, eles eram escravos de falsos deuses, deuses esses que nem existem. Por que Paulo está falando isso? Porque o maior pecado, na minha concepção, você há de concordar comigo, se não concordar não tem problema, é a idolatria. A idolatria é o maior pecado. Porque o primeiro mandamento é esse aqui. Pode passar o slide. O primeiro mandamento está lá em Êxodo, no capítulo 20, e no versículo de número 3. Ali começa a lista dos 10 mandamentos. E aqui agora aparece na Bíblia Viva, tá? Bíblia Viva, que é mais fácil ainda de você entender o que está escrito. Diz assim, o primeiro mandamento: não creiam nem adorem nenhum Deus, a não ser a mim. Então esse é o primeiro mandamento. Deus está chamando a atenção, porque quando Deus ele dá o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés, aqui no capítulo 20 do Êxodo, o povo de Israel estava saindo do Egito, e no Egito havia a crença em diversos deuses. É por isso que Deus envia as 10 pragas sobre o Egito, porque cada uma daquelas pragas sobre os egípcios estava afrontando um deus da crença egípcia. Quando a nuvem de gafanhotos, quando a água se tornou em sangue, a morte dos primogênitos, as rãs, as úlceras, a saraiva que caiu do céu, a escuridão, a treva, que dava para você apalpar as trevas, cada uma daquelas pragas estavam afrontando um suposto deus egípcio, porque cada uma daquelas pragas falava acerca de um deus egípcio. Por exemplo, eles tinham a crença que o sol era um deus. Então Deus manda a escuridão, as trevas, e aquelas trevas duram durante dias. Deus estava dizendo assim: se o sol é um deus e ele é poderoso, então eu quero ver luz. Foi uma afronta àquele suposto Deus. E o povo de Israel, então, eles saem do Egito, um tempo de 4 séculos de escravidão,
muitos nasceram naquela escravidão, também se tornaram idólatras, passaram a crer nesses deuses. Tanto é que lá no deserto, quando Moisés sobe no monte e fica lá 40 dias falando com Deus, eles se reúnem em volta de Arão, o irmão de Moisés, e pedem para Arão fazer um bezerro de ouro, porque o bezerro também era um deus para eles. Então Arão, idólatra ainda, pega e faz um bezerro de ouro. Ele pega os brincos, as argolas que estavam sendo usadas pelos israelitas que acabaram de sair do Egito, derrete e faz um bezerro de ouro. Então mostra o quanto a idolatria está de uma forma muito intensa apegada à natureza humana. O homem, desde o pecado original, desde a queda, Adão e Eva, desde que eles caíram, desobedeceram a Deus, a natureza espiritual deles, ou a espiritualidade deles, o espírito deles morreram. Eles passaram a buscar de alguma forma saciar essa necessidade espiritual em diversas situações, e a partir dali começa então a idolatria, começa a se buscar essa satisfação pessoal que é inerente ao ser humano em coisas, em supostos deuses, e tiraram o foco do Deus verdadeiro, o único Deus, porque Paulo está dizendo aqui no versículo 8, para a igreja da Galácia, que eles criam, antes de conhecer o Deus verdadeiro, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. E hoje, mesmo hoje maior ainda, a idolatria, ela se alastrou de uma forma em todas as partes. Na Índia, há milhares de deuses. A vaca é um deus. Se ela deitar na rua, você não pode mexer com ela. Fecham aquela rua porque ela tem que sair por vontade própria, porque ela é um deus. Adoram insetos, adoram animais, adoram pessoas. Na Coreia do Norte, um país comunista, o ditador, ele se coloca como Deus. Você não pode ter uma religião, você não pode dizer que você crê em qualquer outra entidade ou pessoa a não ser no próprio imperador. E a gente percebe que essa idolatria está em nós. Mesmo você que diz que você não idolatra, que você crê apenas no Deus de Israel, mas muitas vezes você idolatra você mesmo. Muitas vezes você idolatra os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Tem muitas pessoas que dizem assim: se eu perder os meus filhos, a vida para mim acabou. Isso é idolatria. Porque você está dizendo que a sua suficiência não vem do Deus verdadeiro, mas dos seus filhos. Tem pessoas que dizem assim: se eu perder o meu esposo, para mim a vida acabou. Se eu perder a minha mãe, para mim a vida perdeu o sentido. Isso é idolatria, porque você está dizendo que você pode perder qualquer coisa, menos essa pessoa, ou seja, até Deus, menos essa pessoa. Isso é idolatria. Quando você não consegue, ou melhor, quando você coloca qualquer outra coisa diante de Deus, você está idolatrando aquela coisa. Tem pessoas que idolatram filme, tem pessoas que idolatram carros, tem pessoas que idolatram dinheiro, tem pessoas que idolatram esportes, que colocam isso diante de Deus, e isso é pecado, isso é abominação aos olhos do Senhor. Nós devemos observar isso, porque é muito fácil criticar alguém que está prostrado diante de uma imagem de escultura e dizer idólatra, mas esquecemos que nós também idolatramos diversas coisas. Tem gente que idolatra o pastor. Se o pastor for embora, o que vai ser dessa igreja? Jesus é o pastor dessa igreja. Amém? Ninguém é insubstituível. Tem gente que diz assim: o que vai ser da gente? Você não precisa de mim, você precisa de Jesus. Amém? Você não precisa do seu líder, no sentido de que é sem ele o que eu vou fazer. Você precisa de Jesus. Amém? Aí continua então lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, não faça ídolos, não preste culto a imagens, nem de animais, nem de aves, nem de peixes, nem de qualquer coisa ou ser existente, em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não faça gestos de respeito ou de adoração diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, e trarei maldição sobre os pecados de um pai até a terceira e quarta geração dos seus filhos. Está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia, você pode ler. Posso ouvir um amém? Não tem para onde correr. Eu
creio e confio que Jesus é o único caminho, ou não tem outra forma. Não existe outro caminho, não existe outro acesso a Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, qual é o maior pecado? O maior pecado, ou o mais grave deles, é a idolatria. Amém? O maior pecado é a idolatria. E continua então, no verso 9 e o verso 10, voltando lá para Gálatas, Paulo continua argumentando dessa forma: agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Por que vocês querem voltar a essas práticas? Por que vocês querem voltar a confiar na circuncisão? Por que vocês querem voltar e continuar crendo que a observância de um dia diferente dos demais vai te aproximar de Deus? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Olha só, Paulo está dizendo que isso não acrescenta em nada na sua fé, na sua espiritualidade. Temo por vocês, Paulo está dizendo. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Quantas vezes nós percebemos isso na vida de pessoas? Se investe na vida da pessoa, se investe, discipula, ensina, e de repente a pessoa está indo pelo mesmo caminho, cometendo as mesmas situações e se afastando cada vez mais do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo é que Paulo está dizendo, agora, ou melhor, agora Deus conhece vocês. Lembra daquele texto lá em Mateus, no capítulo 27, no capítulo 7, o versículo 22 e 23? Que Jesus vai dizer assim no final, naquele grande dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então tem gente que não é conhecida de Deus. Tem gente que lê a Bíblia, tem gente que ora, tem gente que decora versículos bíblicos, mas nunca entenderam de fato o que é o Evangelho e nunca foram conhecidas por Deus. Tem pessoas na igreja, tem pessoas 10, 20, 30 anos. Eu sempre falo aqui, compartilho essa piada, mas eu vou compartilhar de novo, até você não esquecer mais dela. Eu estava conversando com alguém esses dias e puxei o assunto com ele sobre a fé, sobre a conversão, e eu perguntei para essa pessoa, crente, é cristão, perguntei para essa pessoa: quando foi que você se converteu? Quando foi que você entregou a sua vida para Jesus? Quando é que isso aconteceu? Ele disse assim: não, pastor, eu nasci na igreja. Aí adivinha o que eu falei para ele? Que o diabo nasceu no céu. O diabo nasceu no céu. Então, nascer na igreja não quer dizer nada. Tem gente que diz assim: eu nasci na igreja, meu pai é pastor, então meu pai vai garantir a minha entrada no céu. Não vai. Não vai. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu casei na igreja, mas eu nunca me converti, então você não vai entrar no céu. Por que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros? Porque os judeus, os primeiros, que eram para ter compreendido a mensagem do Evangelho, recusaram Jesus. E agora nós, os últimos, nos tornamos os primeiros. E tem muitas pessoas assim, que elas decoram versículos, elas conhecem os louvores, elas cantam, elas celebram, nossa, você olha assim, mas não nasceram de novo, não são conhecidas de Deus. Por que eu falo isso? Porque isso, para mim, tem que trazer uma reflexão. Será que de fato eu nasci de novo? Será que de fato eu entendi quem é Jesus? Pense sobre isso. E Paulo vai dizer, então, continua no versículo 12, e vem a segunda pergunta que nós vamos tentar responder para você. Qual era o problema de Paulo? Por quê? Porque Paulo ele vai dizer assim no versículo 12: queridos irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas. Paulo está dizendo: gente, eu quero que vocês tenham a clara certeza, eu quero que isso esteja claro diante de vocês como o sol. O quê? Que Jesus cumpriu todas essas coisas, que Jesus é suficiente, que a fé em Jesus basta, que Jesus ele é a resposta para esse seu vazio existencial. Paulo está dizendo: gente, eu quero que vocês entendam como eu entendo, eu quero que vocês tenham o coração aberto para compreender a verdade de que Jesus é o cumprimento de todas essas coisas. Pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar. Paulo está dizendo, essas cadeias, a cadeia da religião, a cadeia dos dogmas religiosos, eu estou livre.
Eu estou tão livre quanto vocês costumavam estar, mas vocês estão voltando à crença de que é necessária essas práticas, de que é necessária a circuncisão, a observância de dias, a observância dos 10 mandamentos para ser justificado diante de Deus. Eu já estou livre disso porque eu estou morto, e eu morri para este mundo, e eu estou vivo para Cristo, então essas coisas não fazem mais parte de mim. Eu experimento um outro nível de espiritualidade. Aí ele continua: vocês não me desprezaram naquela ocasião em que eu preguei pela primeira vez a vocês. A primeira vez que Paulo pregou na Galácia, provavelmente ele estava doente. Essa versão, a Bíblia Viva, diz assim: embora eu me encontrasse doente, quando pela primeira vez lhes levei a boa nova de Cristo, a mensagem de salvação, que você pode entrar no céu se você confiar em Jesus. A Bíblia diz que ele tinha um problema. Na minha versão, na NVT, não na Bíblia Viva, agora eu vou ler na NVT, o versículo 12 e 13 diz assim, me ouça por favor: irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal. E certamente se lembram que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Qual era o problema de Paulo? Lembra que ele vai orar lá na carta aos Coríntios, dizendo que Jesus ajudasse ele, tirasse aquele espinho na carne, aquela situação ruim que ele vivia, que a gente não entende o que é esse espinho na carne. Ele disse que era um mensageiro, como se fosse um mensageiro de Satanás, que vinha esbofetear ele, como se dissesse assim: mas você não é crente, por que você está doente? Mas você não orou pelas pessoas e as pessoas não foram curadas, por que você está doente? Então, provavelmente, esse espinho na carne de Paulo, esse problema de Paulo, esse espinho na carne, era uma doença, era uma enfermidade. Agora, que enfermidade era essa? Aí vem a pergunta: por que Paulo não foi curado? Por que Paulo não foi curado? Paulo não orou e não curou tantas pessoas através da oração? E por que ele tinha essa enfermidade? Por que Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza? Sabe que Jesus, ele deixa na gente, propositalmente, um espinho na carne? Porque quando você quer se orgulhar, quando você quer bater no peito e se achar melhor do que os outros, aquele espinho cutuca. Aí você lembra que você também tem um espinho na carne. Você lembra que você também tem as suas dificuldades. Todo crente nascido de novo precisa, de brinde, de um espinho na carne. Sabe aquele espinho que fica no pé incomodando? Fazendo você olhar para Jesus e ser dependente dele? Então todo cristão recebe um espinho na carne. Qual era o problema de Paulo? O problema de Paulo provavelmente, continua no versículo 14 até o 16, embora minha saúde precária, olha só o que ele está dizendo, fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim, como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Jesus Cristo. Ele poderia ser rejeitado por causa daquela enfermidade. As pessoas olhar para ele e dizer assim: mas você está pregando um Deus todo-poderoso, por que você está doente? Não é assim muitas vezes que o diabo quer fazer? Acusando a gente? Dizendo assim: mas você quer falar que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele transforma, mas você está depressivo. Você quer pregar que Jesus é poderoso, que Jesus, ele na cruz, Ele pagou o preço dos seus pecados e que Ele é o Filho de Deus, mas você anda ansioso, você está endividado. A sua família se dividiu, o seu filho não é crente. Não é assim que o diabo faz muitas vezes? Sim, é assim que o diabo faz. Paulo estava dizendo que a enfermidade dele não foi motivo para que os irmãos da Galácia, as pessoas que estavam ouvindo o evangelho pela primeira vez, mandassem ele embora, dizendo assim: quem é você para pregar para nós? Você nem viu Jesus como os outros 12, ou os outros 11? Aí ele continua dizendo assim: ao contrário, vocês me acolheram, cuidaram de mim, como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Então, provavelmente, a enfermidade dele era nos olhos. Ele tinha um problema de visão. Olha só que interessante. O espinho na carne de Paulo, provavelmente, não estou dizendo certamente, provavelmente,
era um problema de visão. Paulo está dizendo aqui que vocês me receberam tão bem quando eu fui a primeira vez, por que agora vocês estão me tratando assim? Porque Paulo recebia notícias acerca da igreja, e as notícias que Paulo ouvia, que Paulo recebia, não eram agradáveis, porque eles estavam falando de Paulo, porque os judaizantes, as pessoas que estavam ali tentando torcer ou distorcer o evangelho, eles diziam assim: mas como é que vocês confiam em Paulo? Paulo não é um dos 12, Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi chamado como Pedro, como João, como Tiago, como Tomé, como os demais apóstolos. Da onde veio a autoridade de Paulo? Mas aí Paulo, ele vai dizer que ele também teve um encontro com Jesus, que ele viu Jesus no caminho de Damasco, que ele ouviu Jesus, e que ele aprendeu o evangelho por revelação direto de Jesus Cristo. Então ele também tem a mesma autoridade apostólica que os demais apóstolos. Aí Paulo vai dizer assim, esse versículo é maravilhoso: acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Sabia que por causa da verdade você pode arrumar alguns inimigos? Sim ou não? Por causa da verdade você pode arrumar alguns inimigos. Você quer ser amigão de todo mundo? Não fala a verdade. Concorda com tudo, aceita tudo. Você vai ser amigo de todo mundo. Agora, Paulo está dizendo: me tornei inimigo de vocês porque eu falei a verdade? Me tornei inimigo de vocês porque eu disse que isso está errado? Me tornei inimigo de vocês porque eu não aceito a conduta de vocês? Que pergunta! Mas fica a lição para nós. Você prefere ser amigo de todo mundo? Ou ficar com a verdade? Porque aí vem a próxima pergunta. A terceira. É possível agradar a todos pregando o evangelho? Sim ou não? Não. Versículo 17 vai responder. Esses falsos mestres, esses que estão aí pregando para vocês, Paulo está falando, estão extremamente ansiosos para agradá-los. Já viu aquele pregador que quer agradar todo mundo? Mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim, para que dependam deles. O líder religioso que não deve ser seguido, o líder cristão que não deve ser seguido, é aquele que ensina você a ser dependente dele. Porque o dia que ele não puder mais estar, você não consegue caminhar sozinho. Porque você é extremamente dependente. Esses falsos mestres estavam agradando as pessoas, estavam agradando a comunidade e fazendo com que as pessoas, o desejo deles era que as pessoas fossem dependentes deles. Só quem ora é o pastor, só quem tem poder para orar é o pastor, só quem tem unção para orar é o pastor, só quem tem autoridade divina é o pastor, só quem tem acesso a Deus é o pastor, e todos são dependentes do pastor. Isso é mentira. Posso ouvir um amém? Só isso. Isso que eu estou falando aqui é para você dar um amém assim, de explodir esse lugar. Posso ouvir um amém? Amém? Você tem acesso a Deus. Você imagina se só eu tivesse acesso a Deus, eu ia cobrar 100 por cada oração. Eu ia ficar rico, sim ou não? Porque só eu tenho acesso a Deus. E a gente precisa de Deus, então vai até o Josias, ele ora e Deus responde. Porque tem muita gente que faz isso. Se coloca como o único que tem acesso a Deus e cobra. Porque você acredita que só ele tem acesso a Deus. Você acredita que só aquela pessoa tem espiritualidade. Aí você paga para aquela pessoa fazer alguma coisa por você. Então esses líderes estavam fazendo com que as pessoas dependessem deles. Vocês têm acesso a Deus, amém? Você é sacerdote. O que é sacerdote? É aquele que tem acesso a Deus. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos. E os santos somos nós. Temos acesso a Deus. Amém? Se alguém deseja agradá-los, muito bem, não tem problema. Mas que façam sempre, e não só quando estou com vocês. Quando Paulo chegava ali, quando eles percebiam que Paulo estava chegando, esses falsos mestres tentavam chamar a atenção das pessoas para si, para que eles se afastassem de Paulo. Falavam mal de Paulo, criticavam o ministério de Paulo, para que as pessoas se afastassem de Paulo. Já viu aquelas pessoas que, quando precisam de você, te bajula? Não tem não, né? Capaz, não tem. Quando ele vem assim, né? A paz, irmão! Mas lá vem. Tem misericórdia, Jesus. Estava precisando de alguma coisa. É só eu que conheço gente assim? Ou você conhece também? Gente que te bajula quando precisa de você.
Gente que puxa o seu saco, desculpa a expressão, quando precisa de você. É isso que estava acontecendo aqui. Os líderes religiosos estavam bajulando a igreja. E quem que não gosta de bajulação, né? Quem que não gosta, né? Todo ser humano gosta de ser bajulado. Nossa, como que você está bonitinho hoje? O que você fez no seu cabelo? Nem fez nada, né? Mas ele está só puxando o saco. Aí quem não fica feliz, né? Olha, viram que eu nem fiz nada no cabelo. Imagina quando eu fizer, então. Esse tipo de gente se afaste. Esse tipo de gente se afaste. Selecione as pessoas que andam com você. Se as pessoas que andam com você não são melhores do que você em caráter, em espiritualidade, ou seja, caminha com Jesus, então se afaste. Estenda a mão quando precisar de você, sim, com certeza. Mas quando for uma situação de aproveitamento, então você já fez a sua parte. Agora fique só em oração, para que Deus possa atuar no coração dessa pessoa. Selecione as pessoas que andam com você. As pessoas que caminham comigo, ou são pessoas que eu estou levando para Jesus, ou são pessoas que estão me levando para Jesus. Amém? Eu vou repetir. As pessoas que andam comigo são pessoas que eu estou levando para Jesus, ou pessoas que estão me levando para Jesus. De outra forma, não. Quando eu percebo que a pessoa só quer sugar, aí então eu digo, você não está indo em direção a Jesus. Então eu não vou mais com você. Aprenda isso. Você não deve agradar a todos. É impossível agradar a todos pregando o Evangelho. Olha só que interessante, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Portanto, eu insisto solenemente com vocês, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Paulo está aqui chamando a atenção de Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé. Timóteo, ei Timóteo, presta atenção Timóteo. Pregue insistentemente a palavra de Deus, em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo ou fora de tempo, quando for conveniente e quando não for conveniente. Corrija, repreenda o seu povo, quando eles precisarem, estimule-os a fazer o bem, e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus, porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Aleluia! Ouvirão aquilo que a Bíblia, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Lembra quando Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco? No abismo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Tem muitas pessoas sendo conduzidas por guias cegos. Tem muitas pessoas sendo conduzidas por pessoas cegas. Tem muitas pessoas que conhecem o Evangelho, que deveria estar orientando as pessoas em direção a Jesus, estão recebendo orientações que afastam elas de Jesus. Por quê? Porque o discurso é agradável. E quando o discurso é agradável, afaga o coração. Agora, quando alguém mostra a verdade, quando alguém diz que está errado, isso de cara... Você já chamou a atenção de alguém, de um adulto? Já teve a experiência que você teve que chamar a atenção de um adulto? Você já viu que a primeira coisa que acontece é mudar o semblante? Se é branco, fica vermelho. Se é moreno, fica azul. Não é assim? O olho muda, a expressão muda, a boca seca, você percebe que a pessoa se trava, porque ela foi repreendida, a atenção dela foi chamada, e ninguém gosta disso. Só que alguém que tem coragem de fazer isso com você, de mostrar o caminho errado que você está indo, é porque essa pessoa te ama. Você já viu que quando a pessoa é dependente químico, ou dependente químico, ok? E ela não precisa ter dinheiro para usar a droga. Ela não precisa, porque está rodeada de amigos. Sim ou não? De amigos. Quando a pessoa ela é dependente do álcool e ela não tem dinheiro para tomar, ela não precisa de dinheiro, ela tem amigos. Quando a pessoa é dependente do cigarro, ela não precisa do dinheiro para fumar, porque ela tem. Agora, quando ela está no fundo do poço, quando ela perdeu tudo, saúde, família, essas pessoas não vão lá no fundo do poço dar a mão e oferecer ajuda. Vão? Não. Quem vai? Quem fala a verdade e quem ama de verdade. Faz sentido para você? Quarto ponto, eu concluo aqui.
o que é desenvolver Jesus nas pessoas? O que é gerar Jesus nas pessoas? Paulo ele continua dizendo assim: meus filhos, como vocês estão me ferindo, Paulo está dizendo, vocês estão me ferindo, vocês estão me chateando, mais uma vez estou sofrendo por vocês, as dores de uma mãe, enquanto espera o seu filho nascer. Já viu uma mãe quando está nas dores de parto? Já viu alguém assim? Você que é mãe? É terrível, né? A dor é terrível. Paulo está dizendo assim, ó, é isso que eu estou sentindo. Assim eu anseio pelo dia quando, afinal, Cristo lhes ocupe totalmente o ser. Numa outra versão diz, Cristo seja plenamente gerado em vocês. Sabe o que é ter Cristo plenamente gerado em nós? O que significa isso? O que é isso? É você alcançar a maturidade cristã. É você parar de ser o crente carrinho de mão, sabe? Só vai levado. O crente 6 horas por mim. Pastor, 6 horas por mim. Pastor, tem relógio de oração? Tem 6 horas por mim. Vem orar 6 horas da manhã aqui, abençoado. Aí você vai ver Deus responder. Quando Cristo é gerado em você, você não é mais dependente das orações das pessoas que você julga ter mais acesso a Deus. Não que nós não devemos orar uns pelos outros. Devemos, mas você também deve orar por você. Você também deve ter a sua intimidade com o Pai. Você também deve entrar no seu quarto em secreto, apagar as luzes ou botar um fundo musical e falar com o seu Pai em secreto. Quando você tem Cristo gerado em você, você não se ilude mais com as coisas dessa vida. Você entende que você foi chamado para o exército de Cristo. Então, os pratos, as tentações, as coisas que o mundo oferece, não te atrai mais, até dá aquele desejozinho da carne, porque todo mundo tem, mas você entende que o que Cristo tem para você é muito maior. Você entende que o que Cristo fez em você é muito maior. Você entende, assim como José entendeu, quando diante da mulher de Potifar, não era uma mulher feia, era uma mulher bonita, e disse para ele, deita-te comigo, José. O que José fez? Fugiu. Você acha que José não teve vontade de ficar ali? Sim ou não? Sim. Mas ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito maior. Porque ele era um jovem que confiava no Deus de Israel. E aquela mulher era a mulher do patrão dele. Tem coisas que parecem boas. Tem coisas que parecem que vai trazer muitas sensações maravilhosas. Só que vão te afastar de Deus. Vão te afastar da comunhão com Deus. Quando você tem Cristo plenamente desenvolvido em você, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele continua. Como eu gostaria de poder estar aí com vocês, agora mesmo, e não ter de discutir com vocês desta maneira, pois a esta distância, está mandando a carta, não era WhatsApp, tá? Não tinha naquela época, era carta, demorava para chegar, tá? Francamente, não sei mais o que fazer. Hoje a gente resolve rapidinho as coisas, né? Você pega, eu aconselho as pessoas pelo WhatsApp. Olha que coisa. Imagina Paulo com um negócio desse. Ele ia ganhar o mundo todo para Jesus, né? Que tal, mandou uma mensagem aqui, pastor, tal, isso, pá, já resolve aqui, né? Já faz uma oração junto ali, já manda uma resposta, já marca uma reunião, faz reunião aqui no grupo do WhatsApp, que coisa boa. Você imagina Paulo com um negócio desse na mão, mas aqui ele está escrevendo com a pena, e essa carta vai demorar para chegar lá, e ele está dizendo, olha, nessa distância, francamente, não sei mais o que fazer para vocês. Tem hora que é isso que dá vontade de falar para alguns cristãos. Não sei mais o que fazer. Só vou orar. Não vou mais gastar saliva. E último ponto. Diz assim, a pergunta, somos filhos da livre ou da escrava? E aqui eu vou resumir para você na leitura. Você escolhe, você faz a escolha, você é livre ou você é escravo? Você é filho da livre ou você é filho da escrava? O que é isso, pastor? Eu nunca li esse texto, então vamos lá. Escute-me, por favor, Paulo está dizendo, para fechar o assunto, para vocês entenderem o que Jesus fez. Amigos que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para ser salvos, por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? A lei, os 10 mandamentos apontam para Cristo. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quem? Vamos lá? Hã? Abraão teve 2 filhos. Quem? Está aqui, gente. Se não conseguir acertar com o nome aqui, Jesus amado. Hein? Ana, me ajuda no fundo musical aqui, por favor. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Um da mulher escrava, Agar.
Deus prometeu que ia dar um filho para ele com Sara. Mas demorou muito, né? Sara já tinha 90. Abraão estava chegando no 100. Eu acho que Deus não vai dar conta, né? Aí Sara diz assim, Deus não vai dar conta, eu sou estéril, já sou velhinha, como é que vai acontecer isso? Agar é novinha, nossa serva. Então Abraão, deita com ela, gera um filho a partir dela. E Abraão obedeceu, aceitou a ideia da sua mulher, e teve um filho com a sua serva Agar. O nome dele era? Hã? Eu não ouvi. 1, 2, 3? Um Isaac, Ismael, outro Jacó, né? Mefibosete, Saul, Paulo, Pedro. Não, Ismael, irmão, Ismael, o filho de Abraão com a escrava Agar. O outro da mulher livre, quem? Sara. Esse é o Isaac. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava. É normal, porque a escrava era nova e não era estéril. Normal. Uma mulher que não é estéril ter filho é normal. Agora, mas o bebê da mulher livre só nasceu depois que Deus havia feito uma promessa especial de que ele viria, sobrenatural. Duas alianças. Ou você é filho da escrava Agar, ou você é filho da livre Sara. Ou você é Ismael, ou você é Isaac. Paulo está dizendo aqui, os filhos da escrava estão debaixo da lei, da escravidão da lei, da religião, do jugo. Mas os filhos da livre, os filhos de Sara, os Isaques, estão debaixo da promessa. E esse Isaac nasceu através de uma intervenção de Deus, porque Sara era estéril e Abraão tinha 100 anos de idade. Ou seja, acabou, não tem mais jeito. Mas aí com 90 anos ela dá luz. Quando o anjo veio e disse para ela, daqui 1 ano eu volto e você vai ficar grávida. Disse para Abraão e ela ouviu. Ela riu atrás da porta. Capaz eu, mãe, 90? Aí o anjo disse assim, por que Sara riu? Aí Sara, eu não ri. O anjo falou assim, você riu. Aí nasce a criança depois. Aí eles dão o nome de Isaac, que significa riso. É para rir. 90, 100, é para rir. Mas é assim que Deus faz. Nós somos gerados espiritualmente através do milagre do novo nascimento. Ora, essa história verdadeira, Paulo está dizendo, é uma ilustração de duas maneiras de Deus ajudar o povo. As duas alianças. Um modo foi dar-lhe suas leis para proteger o povo do contato com a idolatria daquela época e os povos pagãos, para que eles as obedecessem e assim então fossem protegidos e guiados a Cristo como aios. A lei servia de aio, de condutor, de pedagogo, até Cristo. Então a primeira aliança e a segunda. Ele fez isso, ou seja, na primeira aliança ainda no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. Aliás, o Monte Sinai é chamado de Monte Agar, pelos árabes. E em uma ilustração, Agar, a mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a Jerusalém lá da terra, a cidade física, a cidade mãe dos judeus, o centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer aos mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são os filhos, o quê? Escravos. Mas a nossa cidade mãe é a Jerusalém? É a Jerusalém? E ela não é escrava das leis judaicas. Foi isso que Isaías quis dizer quando profetizou: agora você, mulher sem filhos. Sara, esse em vermelho é acréscimo meu, tá? Sara, mulher sem filho, Sara, pode se alegrar. Você pode gritar de alegria, embora nunca tivesse tido um filho antes, porque eu vou dar-lhe muitos filhos, mais do que a mulher escrava Agar tem. Eu e vocês. Eu tô lendo a Bíblia. Você viu como é fácil pregar? É só você ler a Bíblia. Você vai lendo a Bíblia, está pregando. Olha que coisa boa. Não precisa inventar a história. Aí Paulo diz assim, ó: eu e vocês, caros irmãos. Aí eu digo para vocês, nós somos os filhos prometidos por Deus, tal como foi
Isaac. Por quê? Porque nós não somos filhos da escrava. Nós somos filhos da livre. Espiritualmente nós somos filhos de Abraão e filhos de Sara. Sabe o que significa Abraão? Pai de multidão. Abraão tem muitos filhos. Se você crê em Jesus, você é filho de Abraão. E assim nós que somos nascidos do Espírito, somos agora perseguidos, porque aqueles que desejam que guardemos as leis judaicas, tal como Isaac, o filho da promessa, foi perseguido por Ismael, o filho da escrava. Ismael perseguiu Isaac. Por isso que Deus disse para Abraão mandar Agar embora com o filho, porque Isaac corria risco. Ismael perseguia Isaac. Entretanto, as escrituras contam que Deus disse a Abraão que mandasse embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava não podia herdar a casa e as terras de Abraão, juntamente com o filho da mulher livre. O último versículo diz assim: queridos irmãos, fiquem em pé, por favor. Queridos irmãos, nós não somos filhos escravos, sujeitos às leis judaicas, mas filho da mulher livre, aceitáveis a Deus por causa da nossa fé. Último slide, e vocês podem ler. Aonde você quer estar? Aonde você quer estar? Que tipo de vida você quer ter? Como é que você está agora? Como foi o seu mês? Quais têm sido as suas dificuldades? Aonde está a sua fé? Em quem você tem confiado? Tudo que eu compartilhei com você aqui foi a palavra de Deus, a mais pura palavra de Deus, e é ela quem transforma o ser humano, é o Espírito quem nos convence. E nessa noite eu quero crer que o Espírito Santo está iluminando o seu coração, para que você possa colocar a sua fé unicamente e exclusivamente em Jesus.